O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Academia ao Norte. Eu sou o João, eu sou acadêmico do curso de licenciatura aqui da UniOeste de Francisco Beltrão. E hoje nós estamos com uma professora e também coordenadora do curso de licenciatura, a Prof. Nájila. Bom dia, Prof. Seja bem-vinda. Bom dia, João. Obrigada. Imagina. Novamente pelo convite. Agradecer a todos, que organizam esse programa, esse projeto, melhor dizendo, esse podcast. E falar que é uma alegria novamente poder contribuir com vocês. Uma alegria nossa também recebê-la aqui. Acho que para a gente iniciar, se a Prof. pudesse apresentar, falar um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória quanto à carreira docente. Ainda bem que eu presentinho, né? Então, eu sou professora, comecei a minha carreira como professora da educação básica há alguns anos já, assim que eu terminei a graduação, já antes de terminar, eu já trabalhava como professora, a gente chamava professora de reforço, que era aquela professora que auxiliava alunos que tinham dificuldade em algumas disciplinas. Então, eu dava essas aulas de reforço, depois eu comecei, já que eu terminei a graduação, a trabalhar em escolas privadas e na escola pública. Fiquei, naquela época nós saímos de um processo de mais de 10 anos sem concurso público no estado do Paraná, e foi a geração do governo Jaime Neger, E daí a gente teve um concurso público, depois de muitos anos sem concurso. Eu tive a oportunidade de fazer o concurso e passar. Então, logo entrei como professora estatutária, que é a professora concursada. Então, eu já comecei a experiência na docência como professora de alunos, na época era de 5ª série a ensino médio, e também na escola pública e privada, e no ensino superior como professora colaboradora. Então, era uma loucura, Mas eu sempre fui professora, e quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a sentir as minhas limitações enquanto professora. Porque a minha formação foi enquanto licenciada. Mas a universidade, ela não te prepara para ser professor. Você vai falar assim, mas como professora, Nenhuma universidade te prepara para ser professor, nem para ser... ela vai te dar as habilidades e as competências necessárias para exercer a função. É uma realidade muito além. Muito além, que não tem nada que substitua a experiência. E eu senti muito essa dificuldade para entrar em sala de aula. Eu amava a geografia, mas os alunos não conseguiam amar como eu amava. E eu sofri, Eu sofri assim, e realmente eu tive uma síndrome de burnout, que fala, no final do primeiro ano de experiência. E eu nem sabia o que era isso, porque eu realmente saí da universidade achando que eu ia revolucionar o mundo, que eu ia transformar o mundo. Eu tinha essa ingenuidade. Eu fiz a minha faculdade com muitas dificuldades, porque assim como é a realidade hoje, o nosso estudante, ele é um trabalhador, e eu também. Então eu não só estudava, eu trabalhava, cuidava de casa, cuidava de filhos. Então eu só vivia a universidade no tempo que eu ia para a universidade. Então tudo para mim era muito difícil. E não é no sentido de se vitimar, não, porque a vida do pobre do Brasil não é uma vida fácil. E a licenciatura em Geografia foi o único curso que eu pude fazer, porque eu tinha 2 crianças pequenas, e quando eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, foi quando elas puderam ir para uma escola pública também. E
E eu fui para a universidade, e o único curso que tinha de dia na universidade que eu podia estudar, tarde, que era o horário que eu tinha conseguido vaga para elas, era geografia. Então nem escolhi, eu só fui me matriculei. Só que na época ainda tinha concorrência e tudo, e eu passei e comecei a fazer. Então eu ia para a faculdade como se eu tivesse indo assim para um parque de diversão. Eu amei a geografia desde o momento que eu conheci ela, porque a geografia que eu tive na escola e a geografia que eu tive na universidade era totalmente diferente. Eu me apaixonei por ela. E foi assim, foi indo para a escola todo dia, e sentindo aquela necessidade enorme de entender tudo aquilo, sabe? De falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Não é possível que eu estou descrevendo relevo, descrevendo clima, descrevendo... Isso é geografia. Não é possível que seja isso, que seja isso, que o livro didático seja o meu guia. Eu queria entender isso. E eu voltava para a universidade e não tinha nada que ninguém que me explicasse, que meus professores também não tinham. Eles, sabe, tipo, vai lá e faz. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Eu fui procurar um mestrado. Não tinha ninguém na geografia que discutisse educação. Não tinha ninguém que discutisse ensino. Eles olhavam assim e falavam, quê? Vai para pedagogia. Tipo, isso aí não pertence para nós. Eu falei, poxa, mas nós estamos na escola, nós estamos ensinando os alunos. Eu não quero formar um mini geógrafo. Eu quero formar um aluno que olhe para o mundo e fala, pô, o que está acontecendo não sei aonde afeta a minha vida. Eu quero que ele entenda que a geografia está na mesa dele, que está na casa, que está na família, que está na paisagem que ele olha, que está no pão que ele come, que está na roupa que ele veste, na coisa que ele almeja. Eu quero que ele entenda isso. Entende? Eu não quero que ele decore as coisas, eu quero que ele compreenda. E daí foi uma árdua, assim, porque eu não queria fazer um mestrado tipo, que não me saciasse essa vontade. Contrário, que não fosse daí eu tive que ir para a educação. E eu entrei pelas portas do fundo, porque uma geógrafa, digamos assim, uma professora de geografia na educação. Eu já te vejo tipo um bicho grilo. O que você está fazendo aqui, né? Poxa, o que você sabe de educação? Você nunca leu um educador, você nunca leu um filósofo, nunca leu um teórico. Você teve o quê? 60 horas de psicologia? Você acha que você entende psicologia? Você teve o quê? 60 horas de antropologia? Acha que entende alguma coisa de homem? E fui. Apanhei pra caramba. Fiz lá. Na época tinha 150 candidatos. No mestrado não tinha bolsa, nem que se você implorasse 3 dias. Nem podia, né? Tinha que trabalhar. Mas passei, tive a felicidade de passar no mestrado em educação com um projeto em ensino de geografia nos pareceres educacionais do Rui, que é um estudioso na época, no século XIX, que já falava que a geografia era uma disciplina imprescindível na escola. Você fala, poxa, a pessoa lá no século XIX está falando que isso aqui tem sentido e nós até hoje não conseguimos convencer ninguém que tem alguma coisa errada. Ainda não vive essa realidade, um pouco lá atrás. E foi assim, foi uma construção. Não foi algo assim, fiz trabalhando, fui olhando olhando no olho do meu aluno, toda coisa que eu aprendia nova, eu olhava para ele e falava, gente, vocês sabiam disso? Eles, sabe, tipo, você sabe isso aqui, sabe aquilo ali? Eu nunca falava de algo que eles não tinham visto. Eu ia ensinar assoreamento, eu pegava eles, às vezes a gente... Levei muita bronca, né? Eu nunca fui muito querida, ainda não sou. Vamos falar do assoreamento? Vamos ali no vizinho que está ali no bairro, né? Ah, mas vai ficar no senso comum? Não, mas se eu quero levar para uma consciência filosófica, eu tenho que partir daquilo que eles sabem. Porque adianta eu falar uma coisa que eles nem imaginam. Imagine o movimento das placas tectônicas. Que coisa mais absurda. Você ensinar para uma criança de 6ª série, né? 6º ano hoje. O que é uma placa tectônica? Uma coisa muito abstrata. A psicologia te ajuda você a aprender a entender isso. A entender como que você aprende. Como que você aprende? Como você ensina? Acho que na própria universidade, né? Tem alguns conteúdos muito mais científicos, teóricos, que a gente está entrando agora também já tem uma dificuldade de aprender. Então, imagine isso lá no ensino básico, no fundamental, ensino médio. E a gente escutava muito assim, nossa, o professor é muito bom, mas a gente não consegue aprender. Não, isso não existe. O bom professor sempre vai conseguir ensinar. Eu acho que você saber e a didática, né? Nós precisamos caminhar juntos ali. Talvez acho que um pouco disso que às vezes falta no professor. Você tem aquele conhecimento, mas falta um pouco de didática. E o conhecimento é a grande, vamos dizer, a coisa mais bonita do conhecimento. O Gentili fala muito isso, né? É a capacidade de levar o outro que não conhece a conhecer e não de fazer melhor que ele. Então eu acredito muito nisso. Se a gente não tem isso, não estamos fazendo nada. Você pode
fechar a universidade, porque gente medíocre, gente arrogante, já tem demais. O mundo está carente de seres humanos. E a educação, ela precisa disso. Cabe a educação, nós professores. Mais ainda. Isso não significa você... que nem tem muita crítica ao professor Paulo Freire. Crítica, sobretudo, de quem nunca leu Paulo Freire. Mas, assim, não é que você vai substituir o conhecimento pelo afeto. Mas é que se você nega, se você não quer ver quem é o outro, se você não tem empatia, se você não tem solidariedade, se você não tem compaixão, como que você vai aprender? Eu não consegui ensinar geografia muitas vezes na minha vida, porque meus alunos estavam com fome. Como que eu ia ensinar alguém que está com fome? Ou tremendo de frio. Você vai para uma sala de aula, está encasacado até os, sabe? E teu aluno com uma camisetinha azul, ele está azul de frio. Como é que você vai falar? Agora abre lá que nós vamos estudar a economia, o PIB da Europa. As dificuldades que ele tem. Sabe? Então, assim, é isso. Então, foi isso a minha vida. A minha vida foi movida pelo sentido. Eu estou fazendo isso pelo quê? Por que eu faço? Depois disso, eu continuei estudando, fazendo doutorado, daí apareceu a oportunidade de fazer concurso numa universidade pública, e eu me lutei muito. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, eu vou vir num curso de geografia, e vou chegar no curso de geografia, na vaga de ensino, vou chegar lá e eu vou formar professores que querem ser professor de geografia. Mas eu não encontrei isso, né? Encontrei alguns, mas encontrei muitos que estavam aqui, preciso melhorar a minha condição no meu trabalho, preciso ganhar mais, não quero ser professor, tá louco ser professor, é ser sofredor, não sei o quê. E assim eu fui lidando com as minhas frustrações de novo. Só que daí no doutorado, a gente escuta muita coisa, né? Não, tem que fazer na área, tem que fazer na área, eu fui para humano. E a questão do ensino, ele foi transversal na minha tese, ele não foi primário, né? Já não foi tão legal assim, né? Não foi tão gratificante quanto foi o mestrado. O mestrado para mim foi melhor. E daí comecei a fazer um trabalho aqui dentro, na universidade, quando entrei aqui em 2010. Trabalhar. Foi um período bom. Depois da pandemia, eu levei um barco bem grande. Assim. Daí, até resolvi fazer o pós-doutorado, para ver se eu conseguia retroalimentar a minha esperança. Sim. Mas quando eu voltei e ver o curso, tudo que é, né? Não só o curso de geografia, a universidade, né? Sim. E a própria sociedade. E tudo o que vem com ela, né? E é importante a gente ouvir isso, né, prof, de você, né? Escutar a sua experiência, a gente também que está começando agora enquanto alunos, né? O que nós vamos encontrar daqui para frente, seja ser professor, viver lá na rede básica ou querer seguir com uma mestrado e doutorado. E a prof já comentou também um pouco a respeito do ensino da geografia, né? Eu acho que quando eu entrei ali na universidade, foi um dos primeiros termos que eu ouvi, né? Ensino da geografia e educação geográfica. E o que é, prof, né? Esses dois termos, como a gente diferencia e por que são tão importantes, né, para a formação de um professor hoje? A educação geográfica, ela é muito mais ampla, né? Ela está presente em... O que é educação? Tem até um livrinho bem pequenininho que a gente chama que é livro de bolso do Brandão, que ele fala: a educação é a capacidade de transformar algo. Então, tudo que você transforma, por exemplo, se ao final desse podcast você mudar alguma coisa em você, se houver um processo de transformação, já houve um processo de educação. Sim. Né? Mudou meu dia a dia, meu pensamento, minha realidade. Eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu sempre falo, uma boa aula não é uma aula que você sai... Ai, nossa, né? Foi tranquilo. Não, é uma boa aula que você sai cansado. Mas não é que você sai cansado que foi uma aula chata. Foi uma aula que você pensou demais. Pensou de algo de forma sistematizada e saiu incomodado. Se você não sair incomodado, não provocou, né? Tem que provocar. Então, a educação, ela é geográfica, a gente dá esse adjetivo, porque o Delgado de Carvalho, ele intitulou na década de 40 um termo que se chama raciocínio geográfico, que é a capacidade que a gente tem de racionalizar geograficamente o pensamento, né? Você pensar algo de forma geográfica. Se eu olho para uma montanha, dentro da perspectiva geográfica, eu vou entender aquilo de uma forma, o historiador de uma forma, o filósofo de outra,
o professor de português de outra, o matemático de outra, o engenheiro de outro. Sim. Se eu olho para essa planta, idem. Se eu olho para essa sala, idem. O professor de geografia ou o geógrafo, ele tem que ter essa capacidade de olhar geograficamente para o espaço e compreendê-lo. O ensino é um desdobramento disso. Como que eu ensino essa educação geográfica, que é geográfica? Como eu espacializo as coisas? Como que eu trabalho de forma escalar? Como que eu faço algo que é macro se tornar micro e vice-versa? Porque eu não posso trabalhar de forma muito global, às vezes, com o meu aluno, porque ele não vai ter condições de entender. Sim. Porque, por exemplo, às vezes meu aluno não conhece nem o centro da cidade. Eu vou falar para ele a nível, por exemplo, global. Tem aluno que não conhece nem o Paraná, ó, não consegue geograficamente entender o que é o Paraná, o que é uma capital, o que é um estado, o que é uma região. Para ele, isso tudo não existe materialmente. Então, como que eu faço isso para ele se tornar algo concreto? Sim. Então, eu preciso entender que isso é algo que se constrói, não que eu sou fã do construtivismo, mas que tem que ter uma forma que esse aluno, ele consiga, ou dialeticamente, ou de forma cartesiana, ele consiga organizar isso para que isso seja palpável, para que ele olhe, por exemplo, aqui não é nem um mapa físico, nem um mapa político, nem rodoviário, nem nada do tipo. Mas eu consigo aqui entender muitas coisas. Sim, é artístico, mas eu idealizo isso, o que existe porque ali, eu tenho os pré-requisitos necessários para isso. Mas, por exemplo, para quem não tem nada, é só uma figura. Sim. Né? Então, são esses elementos que eu tenho que dar condições para esse meu aluno. Mas o que o professor faz muitas vezes? Cedendo que o aluno aprenda, ele dá as respostas o tempo todo. Sim. E o aluno tem que aprender a perguntar. Acho que às vezes se limita muito àquela questão da decoreba, né? Eu vou te ensinar a decorar para você fazer a prova, ser aprovado. A geografia e depois tem disso... muito disso. A geografia, enquanto ciência, ela tem essa condição muito de ser uma ciência descritiva, né? Monográfica. Então, ela passou por muito tempo sendo quase que alinhada a uma perspectiva de saber geografia é decorar geografia. Sim. E não é uma ciência exata, né? Não. É uma ciência do pensamento. É uma ciência do pensamento. Da idealização. Hoje mesmo, por exemplo, o que tem a ver o conflito em Israel e Palestina com a nossa vida? O que tem a ver com o aluno lá do 6º ano? Sim. Que realidade eu posso trazer para ele? Olha como o professor, ele precisa de tantos saberes para poder operacionalizar Sim. isso. E as pessoas acham que o professor pode ser qualquer um. Que vai lá e lê um livrinho de didática, sei lá de quem, da década de 70 também pode ser, não precisa nem se esforçar muito. Ou siga o livro didático. Sim. E deu. Mas não, porque assim, eu falo para você, João, um bom professor, e eu não vou falar o que é um bom, o que é um mau, mas um bom professor, ele faz a diferença. Qualquer um na vida, se fizer uma retrospectiva hoje e pensar assim, eu tive um bom professor, ele vai lembrar. Sim, lembro. Vai lembrar. Falar, Marca, esse né? cara ou essa professora, ela vai... Ela... É como o Karnal fala, o professor é capaz de transformar um rabisco numa letra. Né? Você entra na escola, você não escreve e você sai escrevendo. Isso não é mágica. Sim. Isso é conhecimento. Então é uma profissão extraordinária. Ela é tão boa que é tão desvalorizada. Eu acho que esse era o outro ponto, né, que eu queria entrar agora. Ela é extraordinária, mas é tão desvalorizada. Eu acho que essa desvalorização hoje em dia tem se tornado até que cultural. Sim. Passa ali do pai para o filho. Ah, você quer fazer que curso? Direito, medicina, não licenciatura. É estrutural. Sim. A questão da educação e com ela a desvalorização dos professores, de todos os trabalhadores da educação é cultural. No Brasil ela é crônica, inclusive, né? Porque todos os países desenvolvidos no mundo investem em educação. Sim. Porque se você quer sucesso, você quer inovação, você quer tecnologia, você quer qualquer coisa nesse setor, não tem sem educação. Sim. Pessoas que têm conhecimento, que têm acesso à educação, que têm condições, elas têm todas as possibilidades de fazer a diferença. Sim. Mas a nossa condição de periferia, de capitalismo periférico, ela não é algo que o capital, o mercado queira que mude, né? Sim. Então, dadas essas condições, como periferia, a gente não tem, a desigualdade se mantém, ela se
vamos dizer assim, intensifica, e a gente está vendo que nós estamos vivendo um período muito difícil, muito complicado, é um desmonte da educação desde as bases, né? Da educação pública sobretudo, então vai sendo um desmantelamento desde da instituição da BNCC, que não é algo novo. Esse debate é muito antigo. Sim. Nós não estamos falando de 2017, do novo ensino médio integrador, tudo que vem vindo com essa blá, 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 blá. Não, nós estamos falando de um projeto que já vem há muito tempo. Sim. Que está sendo deflagrado agora, mas não é nada novo. Não é nada novo. O Saviani tem um livro que é antigo, mas ele é um livro é um clássico. Eu falo assim, qualquer professor que não tenha lido é meio estranho, que é a Escola e Democracia, né? E nele tem uma teoria que chama Teoria da Curvatura da Vara. E é bem simples, mas ela é bem paradoxal, porque ela explica muito, porque pensa numa vara, se você curva muito ela, se você tensiona muito ela vai quebrar. Sim. E se você deixar ela muito mole, ela não vai resultar em nada. Sim. Então você tem que manter ela no equilíbrio para que você consiga fazer com que as coisas realmente funcionem. Então ele usa essa teoria. E ele explica todas as teorias pedagógicas que já nós temos no Brasil. E nós vivemos esse período realmente de estrangulamento. Sim. Então nós temos professores desvalorizados, carga horários de trabalho terríveis. Então, e eu não vou ser bem sincera, eu também não quero ser pessimista, mas a curto prazo, médio prazo, até um longo prazo, não vai mudar tão cedo. Porque a gente vê que a educação é a base, né? É o básico. E não dá para se falar em valorização da educação, ampliação da educação, se não falar de valorização dos profissionais que trabalham ali. Além de não se ter essa valorização, tem a escassez deles, né? Porque eles não buscam mais essa raiz. Como a prof comentou, né? Por exemplo, a questão do novo ensino médio, a questão da militarização das escolas, não é algo novo, né? Já discutindo, mas que está sendo pautado e colocado em prática agora, que tem defasado ainda muito mais o ensino, a educação, principalmente os profissionais. Não, a gente teria muita coisa para falar, né? Que nem você falou, além de ser estrutural, de ser cultural, o que é um preconceito cultural, né? O que é essa questão de que está intrínseca na sociedade brasileira? Até a própria prática da profissão, né? A misoginia é o preconceito mais antigo, né? Da sociedade. E o magistério, normalmente, ele foi praticado por mulheres. E mulheres, por que mulheres? Porque elas são muito ligadas à figura mãe. E mãe não é remunerado. Você não paga para ser mãe. Então é uma missão, é um dom, é uma vocação. Então você não se ganha para fazer isso. Então a ideia de que para ser professor você tem que ter dom e não competência, ela tira esse valor. E não, você precisa ser bom, você precisa saber. Sim. O professor não pode ser um incompetente, o professor não pode ser um babaca, ele tem que ter conteúdo, ele tem que saber, ele tem que ter competência. Não é qualquer um, entendeu? Mas assim, o que se coloca na ideia é que, tipo, vamos discutir sobre educação, você não precisa fazer um especialista, um doutor, pós-doutor falar de educação. Sim. Pode ser qualquer um, todo mundo entende educação. Agora, qualquer outro tema, não, vamos chamar o especialista, tal. Ele lê aqueles currículos enormes, entendeu? Porque tipo, infelizmente, nesse país, não é levado a sério, né? Sim. E, prof, acho que dá pra gente finalizar do nosso horário, que é um assunto longo, que daria para ficar percorrendo horas. Algumas horas. Se a prof puder finalizar, nos dando algumas dicas para futuros professores que estão ingressando, que vão encontrar com toda essa realidade a partir de agora. O que eu tenho visto? Quem escolhe a licenciatura, quem escolhe a profissão professor, seja de geografia, seja de qualquer área de conhecimento, tem que encontrar o sentido do que, para quê e por quê, tá? Porque, assim, você pode pensar, prof, né, não é fácil, não sei o quê, mas se você não encontrar o sentido, você não aguenta. E daí é melhor mesmo, sabe? Não que eu estou desmerecendo ou estou não incentivando, mas assim, nós precisamos de pessoas que venham e façam a resistência. Sim, que persistam, né? Que persistam. Só assim, porque assim, nada em termos de educação, de profissão docente foi dado. Nada. Conquistado. Tudo foi conquista. Muita luta, muita resistência. E que não terminou, né? Vai continuar para sempre. E agora, como você falou, nós estamos num momento assim, crucial de mudanças profundas, Sim. de gerações que estão mudando muito rápido,
de professores que precisam também se entrar nessa nova perspectiva de educar, mas que nunca, ninguém vai substituir um professor. Sim, nunca. Nem uma máquina, nem um óculos virtual, nem um quadro de sei lá quantos, ninguém. Sim. E o conhecimento é isso, né? Cabe a nós, né? Agora a nova geração de agora, persistir, agarrar isso e continuar com a luta. E acreditar, sabe, assim, porque a gente consegue fazer a diferença. Sim, sim. É que nem eu falei, se todos os pobres resolvessem não ir trabalhar, nós parávamos o país. Sim. Mas falta consciência de classe, né? Muito. Muito obrigado, prof. Agradeço. Sem dúvidas, isso vai crescer muito na nossa carreira, na nossa vida daqui para frente, futuro professores. Muito obrigado a todos que acompanharam e finalizamos mais um episódio por aqui. Obrigada, gente.